Amém, amados irmãos, boa sexta-feira. Estamos na semana 2, sexta-feira. Versículo de orar, lê 2 Pedro 3,9 e diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Título: A longanimidade de Deus. Leiamos 2 Pedro 3,4. Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essas palavras são próprias de pessoas que duvidam que o Senhor virá em breve. Tais pessoas não esperam a vinda do Senhor, por isso não são sóbrias nem vigilantes. Será que somos uma delas? O texto de Pedro prossegue: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu das águas e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O Senhor não mais afogará a terra com um dilúvio, pois ele já fez uma aliança com o ser humano, prometendo-lhe isso. Mas esta terra será guardada para o fogo. O Senhor a julgará com fogo. O apóstolo Pedro revela mais: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso está em 2 Pedro 3, 7 ao 9. Devemos aproveitar a oportunidade enquanto o Senhor é longânimo. Vamos arrepender-nos, voltar-nos para o Senhor, porque ainda temos tempo para estar novamente no princípio dos vencedores. O Senhor o Senhor nos chama ao arrependimento. Vamos arrepender-nos. O Senhor ainda é longânimo. Um dia o prazo cessará, mas enquanto ele é longânimo, vamos arrepender-nos. O apóstolo também nos adverte: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim. Desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esse trecho diz respeito a nosso viver, que deve ser santo, separado para Deus. Além disso, deve ser cheio de piedade. Piedade é parecer-se com Deus. Se nos parecermos cada vez mais com Deus, mais a fé crescerá e mais o amor aumentará. Ainda na segunda carta de Pedro, encontramos esta importante recomendação: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Existem duas maneiras de aguardar a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus. Você pode simplesmente esperar a volta do Senhor, assim como a maioria dos cristãos. Alguns são indiferentes, outros até mesmo duvidam, preocupando-se em ganhar muito dinheiro e comprar muitos imóveis. Mas ainda há outra maneira de aguardar a vinda do Senhor, que é apressá-la. Podemos apressar a vinda do dia de Deus? Ou será que você está tão contente com este viver aqui na terra que não quer apressar a vinda do Senhor? Para mim, é uma alegria poder apressar a vinda do Senhor. Se eu fizer alguma coisa que antecipe um dia, que seja, já fico contente. Aleluia.
Leiamos: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate e completei a carreira. Guardei a fé, já agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo amava muito a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor muda nossa postura, muda nossa maneira de ver as coisas. Se você realmente ama a vinda do Senhor, terá um coração de apressá-la. Se você não ama a vinda do Senhor, não irá apressá-la. Mas hoje incentivo você, amado leitor, a ser mais um desses que amam a vinda do Senhor e nos disponhamos a apressar a vinda do nosso amado Senhor. Pergunta: o que podemos fazer para apressar a volta do Senhor? O que podemos fazer para apressar a vinda do Senhor? E aí, irmãos, o que podemos fazer para apressar a vinda do Senhor, do grande dia do Senhor? Primeiramente, nós precisamos almejar isso. Primeiramente, nós precisamos querer que o Senhor de fato volte. Quantos e quantos, irmãos, até mesmo cristãos, hoje estão vivendo uma vida dissoluta, sem responsabilidade, sem foco na vinda do Senhor, mas com total foco na edificação aqui na terra. Se eu trabalhar mais tantos anos, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou levantar um capital, e esse capital vai me dar lucros. Vou comprar terreno e mais terrenos, e vou começar a construir, e vou vender terrenos caros, e nesse tipo de segmento, né? Ou vou comprar carros, vou negociar com isso, vou ampliar minha casa, vou investir na bolsa de valores. Na verdade, eu quero desfrute aqui na terra, eu quero ser reconhecido, eu quero ter renome. E, infelizmente, irmãos, muitos vivem em busca disso aí, dessas coisas. É errado ser bem-sucedido? Não, de forma nenhuma. É até bom que sejamos, para que possamos ofertar na obra do Senhor. O problema é quando damos nossa vida por essas coisas e esquecemos do principal. Sabe qual é o principal? É que tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é temporal. Existe um prazo a ser cumprido. Tudo passará, e o Senhor disse que somente as suas palavras não passariam, ou seja, não passarão. Precisamos nos tornar pessoas maduras em Cristo, para que nos tornemos preciosos aos olhos de Deus e Ele possa nos recolher no seu tempo. Olha só que versículo forte lá de 2 Pedro. Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, essas palavras aí desse versículo são próprias de pessoas que duvidam que o Senhor irá voltar. Amigo, irmão ou irmã, se você chegar numa roda de conhecidos, de amigos, e for falar da volta do Senhor, se eles não creem, eles podem rir de você, caçoar de você. De fato, isso é verdade. Mas quanto a nós, Senhor Jesus, quanto a nós devemos aproveitar a oportunidade, enquanto o Senhor é longânimo. Nós podemos, sabe fazer o quê, irmão? Se a gente tiver um sentimento de ainda estar alheio, nós podemos nos arrepender, podemos voltar-nos ao Senhor, porque ainda temos tempo para estar novamente no princípio dos vencedores.
Qual é o princípio dos vencedores? Ora, os vencedores são vigilantes e são sóbrios. Os incrédulos e os crentes conformados com essa época e com essa era são alheios, dormem, enquanto o Senhor está voltando, né? Senhor Jesus. E como se dará a vinda do Senhor? Virá como um ladrão. O dia do Senhor. E a palavra fala que os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Irmão, será algo espetacular e altamente terrível para aqueles que não têm o Senhor. Senhor Jesus. Existe para nós assim duas maneiras, para todos os cristãos, de esperar a vinda do Senhor. A gente pode simplesmente esperar a volta do Senhor, assim como a maioria dos cristãos que não estão nem aí. Alguns são até indiferentes, outros até mesmo duvidam. Diga aí, cristão que duvida da vinda do Senhor. Por quê? Porque preocupam-se com as coisas daqui da terra, com dinheiro, com lucro, com riqueza. Mas graças a Deus ainda existe outra maneira de aguardar a vinda do Senhor, que é apressá-la. E para apressar essa vinda do Senhor, nós precisamos ter o quê? Irmãos, nós precisamos ter piedade. Piedade é expressar a Deus na carne. Isso agrada o Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente vê que o próprio apóstolo Paulo era alguém que tinha uma visão muito clara em relação a isso. Paulo dizia assim, quanto a mim, estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegada. Aí ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí, já agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda. Amado irmão, amada irmã, que nós possamos amar a vinda do Senhor. Ótima sexta-feira. Jesus é o nosso Senhor.